Olá, vamos falar sobre uma frase hoje. Começar por ela. Uma frase que mora em muitas pessoas profundamente. Sabe qual que é? É assim: a felicidade dura pouco. Você já ouviu isso? Você acredita, tem essa crença? Já experimentou ficar feliz e depois logo algo ruim acontece? Porque quando a gente acredita nisso profundamente e vira uma crença dentro de nós, sem perceber, a gente fica esperando a próxima perda, a gente fica esperando a decepção acontecer, a gente fica esperando o próximo abandono. Já percebeu? Então, a pessoa vive momentos bons, mas não consegue, relaxar dentro delas, porque fica naquela expectativa, né, que nossa, vai acontecer algo ruim. Recebe uma notícia e já pensa: daqui a pouco algo acontece e acaba a minha felicidade. Então parece que a gente fica esperando, né, ali justificando a infelicidade. A pessoa entra num relacionamento saudável e estranha a calma, como se a paz demais fosse suspeita. Ah, isso aqui tá quieto demais, vai acontecer alguma coisa, não tá certo isso. A pessoa até consegue um dinheiro extra e logo sente a culpa por gastar consigo mesma. Fala que você não já viveu isso. Ou então cria algum problema, sem ter problema, sem perceber, como se ela não pudesse ficar sem brigas, sem conflitos durante muito tempo. Isso tem explicação. Freud, ele dizia que muitas pessoas carregam, uma culpa inconsciente tão grande, mas tão grande, que acabam, transformando a felicidade em uma ameaça. Já pensou nisso? Porque lá no seu mundo aprenderam que a alegria não era segura. Talvez porque cresceram vendo algumas situações, como brigas depois de momentos felizes, perdas inesperadas quando acontecia algo bom, críticas quando estavam felizes demais. Feche esses dentes, menina. Pais emocionalmente instáveis o tempo todo, amor misturado com sofrimento, né? Eu te amo, por isso que eu te bato. Já ouviu isso? Então a mente aprende assim: não se empolgue muito, não confia, espera aí, fica com o pé atrás. Isso logo vai acabar. E vai mesmo, né? A gente sabe que as coisas não são duradouras, mas a gente pode curtir a felicidade quando ela está acontecendo. E quando a gente fica num estado constantemente em alerta emocional, a gente nunca vive integralmente. A gente não vive nem a felicidade, porque a gente vive vigiando a felicidade, sempre. Lacan, outro psicanalista, falava que o ser humano, muitas vezes, fica preso à imagem que ele construiu de si mesmo. E algumas pessoas se acostumaram tanto com a dor, com a luta e com a falta, que quando a vida começa a melhorar, surge um vazio estranho. Nossa, que vida é essa? Morna, sem nada para fazer. Tô acostumado com agitação de resolver problema, porque virou a identidade da pessoa, mesmo ela não querendo mais. Sabe aquela mulher que só se sente importante quando está resolvendo problemas de todo mundo? Ela conserta a vida de todo mundo, ela que vai, ela que faz, ela que organiza. Aquele homem que sente amor quando precisa implorar atenção, já percebeu? Aquela pessoa que vive cansada, cansada, porque descansar dá culpa. Como assim eu vou descansar? Eu não sou preguiçosa. Quem acha estranho ser tratado bem? Como assim estão me tratando bem? Alguma coisa quer de mim.
Já percebeu pessoas assim? E no dia a dia isso aparece em coisas bem pequenas, e são nas coisas pequenas que a gente tem que pegar, porque lá tá a nossa sabotagem. Sabe aquela pessoa, eu ou você, que fica pedindo desculpas o tempo inteiro? É isso. Não consegue receber elogio, fica toda sem graça, fica se sentindo muito culpada por dizer não porque precisa agradar o tempo todo. Se sabotar quando algo começa a dar certo, já dá uma rasteira. Achar que precisa merecer descanso. Como assim você merece? Você pode aceitar migalhas porque acredita que exigir demais é o quê? Egoísmo. Ah, tô só pensando em mim. A culpa, então, gente, vai criando lacunas na nossa vida. Quer saber o que que você tem para melhorar? Olha as lacunas da sua vida. Você tem lacunas afetivas, lacunas no financeiro, lacunas espirituais, lacunas emocionais? Quem não tem, né, em alguma área da vida, algumas lacunas para resolver? Ou várias. Porque quem se sente não merecedor sempre encontra uma forma inconsciente de permanecer o quê? Distante daquilo que deseja. Então, eu quero, olha que estranho, que dicotomia, mas eu me mantenho longe. E existe algo muito delicado, quando eu falo tudo isso, porque às vezes as pessoas, ou a pessoa, ela não está presa ao sofrimento. Ninguém quer isso. Ela está presa à familiaridade do sofrimento, não ao sofrimento, gente, porque ninguém quer viver no sofrimento. A dor já é conhecida na familiaridade. A felicidade é um território novo. O que que é isso, ser feliz? Por isso que tanta gente abandona aquilo que deseja quando finalmente começa a acontecer. Então a pessoa, sei lá, é promovida, fica doente, começa a faltar, começa a não dar conta. Como alguém, vou dar outro exemplo, que passou anos sobrevivendo, numa selva emocional, e quando encontra a paz, não consegue dormir, porque o silêncio parece perigoso. Sabe aquela pessoa que foi lá para a cabana dormir, mas não consegue dormir porque é silencioso demais? Não consegue ter paz. E ela é o que ela pede. Mas chega um momento em que a consciência começa a perceber que não é necessário sofrer para existir. Ah, isso é maravilhoso. Que, gente, não é preciso carregar culpa para ser digno de amor. Que a felicidade, ela não deveria parecer um empréstimo curto da vida. Olha que forte isso, né? A felicidade também pode ser sentida, vivida como uma casa, como uma morada, sabe? Que você se aconchega. E talvez seja isso exatamente por isso que o autoconhecimento seja tão importante. Autoconhecer-se, que é um processo terapêutico ou um processo psicanalítico ajuda a enxergar esses padrões invisíveis que sustentam a culpa, sustentam a autossabotagem, a sensação constante de não merecimento. O autoconhecimento através desse processo é libertador, porque aquilo que não é consciente continua conduzindo a nossa vida em silêncio se a gente não faz nada, se a gente não traz à tona e encara tudo isso. Se conhecer profundamente é começar a sair das repetições que nos ferem e resgatar a própria identidade, a sua essência e construir uma vida onde a felicidade não precise mais pedir desculpas para vir, para ficar. Já pensou nisso? Eu participei de um processo
Por isso que eu tô falando de culpa, que foi bem interessante. Porque sabe, quando você se mergulha, muitas camadas a gente já trabalha, mas nesse processo que eu passei, eh, veio uma imagem, uma parte minha que eu já nem lembrava mais e que ela precisava ser integrada, né. E durante muito tempo eu nunca me vi tão fragilizada nesse processo e depois dessa integração sair tão forte, sair, sabe, que você parece mais humana, sair mais livre, mais, com uma percepção mais aguçada daquilo que me fere, daquilo que eu preciso, trazer e falar: "Olha, não passa mais daqui, eu não vou deixar isso mais assumir minha vida". O quê, gente, que eu tô falando? Qualquer coisa que te irrite, qualquer coisa que te faça querer briga, qualquer coisa que te faça se desesperar, qualquer coisa que te faça chorar toda hora. Isso você precisa dar um basta e falar: "Eu quero olhar para isso. De onde vem isso?". Porque o cérebro não traz do nada, não é a pessoa, não é o objeto, é algo que está lá nosso interno. E são muitas coisas. Mas é libertador, porque a gente começa a se cuidar e vem, e a gente vai ficando cada dia mais forte para ter coragem que é necessário, para ter os desbloqueios acontecendo e várias outras coisas. Então, por favor, se jogue nessa jornada, porque é maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo.